Chainsaw Man é uma obra que eu curiosamente gosto muito, acho que vocês já notaram. E um dos motivos que fazem com que eu curta o trabalho do Fujimoto é basicamente a bunda da Makima que ele desenha. Não, falando sério agora, eu gosto de Chainsaw Man porque a obra me permite refletir e pensar sobre o que o autor tenta me apresentar nessa brincadeira toda, que é a história que ele quer contar. Aí fica a dúvida: seria possível usar um único capítulo do mangá para refletir e analisar sobre o contexto social? Bom, para você saber a resposta disso, é até que possível sim. Só que antes, você vai ter que me quebrar um galho, né? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Se tiver o botãozinho de hypar no celular, vai nele também. Ah, o YouTube gosta quando você se inscreve, tá? É isso, obrigado. Comenta também. Adoro os comentários de vocês. E bom, essa introdução tá muito longa. Bora pro vídeo. ちくんはさ、田舎のネズミと都会のネズミ、どっちがいい？ O capítulo 52 de Chainsaw Man é uma agradável surpresa. E bem, esse vídeo terá spoilers, mas antes de iniciar de forma bonitinha mesmo, gostaria de saber, você conhece a fábula do rato, do campo e da cidade? A fábula se trata da história de dois ratos, o do campo e o da cidade, aonde o rato do campo recebe a visita do seu parente, o rato da cidade. Após a hospitalidade, o mesmo decide retribuir o favor, convidando assim o rato do campo para aproveitar um pouco da vida na cidade. O mesmo fica até maravilhado com muita fartura e os luxos da cidade, mas ao notar como é extremamente perigoso viver por ali, ele decide retornar à vida do campo, pela segurança e a estabilidade garantidas. E essa fábula, a cidade e tudo, está bem dentro do capítulo 52, aonde indo ao encontro de Denji, Reze se depara com Makima, que alega gostar do rato do campo. E faz sentido, já que Makima prefere o que é controlável, já que a sua verdadeira natureza é o demônio do controle. A mesma demonstra simpatia pelo rato, que tem medo, o rato que prefere a segurança, o rato que não desafia, o rato que é controlado. A mesma até descreve uma noção de como matá-los, passo a passo, mostrando como a vida do rato do campo é simples, é controlada, como eu já disse. E isso é interessante, pois, na minha perspectiva, ao ir contra a sua missão de fugir, reza dentro da cidade, luta como máquina e inevitavelmente perde. E o destino que ela teve não foi a morte, mas sim se tornar apenas uma ferramenta na mão de máquina. Ela ia definir o destino, assim como os ratos do campo que tinham seu destino já traçado. Reze era um desses ratos, seguindo ordens. Ela se revolta, ela decide assumir os riscos, ela se torna o rato da cidade. Mas aí, pam, ela é jogada de volta à posição de rato do campo. Afinal, talvez seja porque enquanto ela desafiava a máquina, ela teve o pé atrás. Ela talvez tenha tentado voltar. E o preço por tentar voltar é perder essa pouca liberdade que lhe resta. Podemos pegar a fábula e pensar em Reze como a figura de um rato da cidade, que ciente de todos os perigos naquele momento, ela adentra em um beco, uma área bastante urbana e fechada, onde ela se encontra com a máquina e luta contra a mesma, e tudo por pura vontade própria, em busca de algo melhor. Ela adentra a cidade e inevitavelmente teve o seu fim. Mas diferente dos ratos do campo, que aceitam um destino às vezes de miséria, pelo conforto, o rato da cidade não só experimentou luxos e prazeres, mesmo que ele morresse no processo, mas ele teve uma vida com mais fartura, mais ânimo, algo que na concepção dele valesse o risco. E é curioso como essa fábula trabalha a ideia do preço da liberdade, já que no sentido original, se eu não me engano, é que o rato da cidade ensina que é preferível uma vida simples e segura, livre de perigos e preocupações, à vida luxuosa, porém arriscada na mesma cidade. Afinal, o rato do campo percebe que
Não vale a pena querer os luxos se ele está desperdiçando a sua vida no processo de obtê-los, já que ele não tem certeza nem garantia de nada. Só que nesse capítulo eu entendi que o Fujimoto quis subverter essa ideia original, dando a liberdade ao rato da cidade, que busca o melhor, mesmo ciente de todos os riscos. Mas ele pode decidir arriscar. Ele tem uma escolha nisso tudo. E o que fecha melhor tudo isso vem do próprio Anjo, lá no finalzinho, perguntando a um rato se a cidade seria tão ruim assim. Ele é um dos personagens que serve. E este capítulo está, mais uma vez, servindo a figura da máquina. Então, para mim, quando ele pergunta, isso está mais parecendo que ele se questiona se valeria a pena assumir os riscos futuros para viver por conta própria, de sair desse estado confortável que ele se encontra. E isso reflete muito bem ao futuro do personagem. E é interessante que todo personagem de Chainsaw Man se fudeu muito quando ele tentou buscar uma conformidade ou simplesmente quis manter o estado de vida atual ao se submeter e abandonar a sua liberdade, entregar-se ao conforto e negar-se os riscos de existir. E bem, é interessante como a obra em um único capítulo traz toda essa ideia que pode ser só uma esquizofrenia muito grande da minha cabeça. Mas me diz aí, na sua opinião, o que mais vale a pena? Perder sua liberdade, mas ter uma inegável estabilidade e uma vida tranquila, mesmo sem muitos luxos? Ou assumir riscos de uma liberdade incerta? Porém, esses riscos podem vir a trazer muitos benefícios. É isso, terminamos por aqui neste magnífico vídeo de Chainsaw Man. E a gente se vê no próximo. É um prazer sempre.